Muito bem, então agora dando continuidade aqui às leituras que estávamos realizando sobre Roman Jakobson. Roman Jakobson, certo? 6 lições sobre o som e o sentido. Prefácio de Claude Lévi-Strauss. Aqui, agora vamos para o 4º capítulo. O funcionamento do fonema na língua é um fenômeno que nos leva à seguinte conclusão. O funcionamento do fonema na língua é um fenômeno que nos leva à seguinte conclusão. O fonema funciona, ergo existe. O fonema funciona, ergo existe. Discutiu-se demais sobre o modo desta existência. Esta questão, que diz respeito não só ao fonema, mas a qualquer valor linguístico e até mesmo a qualquer valor em geral, está evidentemente fora do âmbito da fonologia e até mesmo de toda a linguística. E mais sensato seria legá-la para a filosofia e, em particular, para a ontologia, que especula sobre o ser. Muito bem. A tarefa que se impõe ao linguista é a análise aprofundada do fonema, o estudo sistemático da sua estrutura. Podemos já constatar que os fonemas, elementos fônicos que servem para diferenciar as palavras, se distinguem de todos os outros recursos fônicos da língua e de todos os valores linguísticos em geral, pelo fato de não terem qualquer outra significação própria, positiva e fixa ao mesmo tempo. Podemos já constatar que os fonemas, elementos fônicos que servem para diferenciar as palavras, se distinguem de todos os outros recursos fônicos da língua e de todos os valores linguísticos em geral, pelo fato de não terem qualquer outra significação própria, positiva e fixa ao mesmo tempo. De entre todos os sistemas de signos, é exclusivamente a língua propriamente dita, e dentro dela a palavra, que consiste de elementos ao mesmo tempo significativos e vazios de significado. Significativos e vazios de significado. Segundo a penetrante observação de Ferdinand de Saussure no capítulo do seu curso, que trata do valor linguístico, são necessários 2 fatores para a existência de qualquer valor linguístico. 2 relações. Uma delas heterogênea, a outra homogênea. Os valores linguísticos são sempre constituídos por: primeiro, uma coisa diferente e suscetível de ser trocada por aquela cujo valor se quer determinar. Uma coisa diferente, suscetível de ser trocada por aquela cujo valor se quer determinar. Aqui tem o gráfico, o significado e o significante. Com seta para cima e para baixo. Por exemplo, em latim, o conceito do acusativo amicum troca-se pela imagem auditiva da desinência e vice-versa. Amic-1 troca-se pela imagem auditiva da desinência e vice-versa. Segundo, coisas parecidas que são comparáveis com aquela cujo valor está em causa. Aqui de novo um traço para cima e para baixo, separando esses 2 esquemas aqui, do significado e o significante. Comparam-se assim 2 valores que fazem parte do mesmo sistema, amicum e amico. No plano do significante é uma diferença de 2 formas fônicas, no nosso caso e o. E no plano do significado é a diferença, ou a bem dizer, a oposição de 2 significações gramaticais. Também os fonemas são entidades de 2 faces, mas a sua especificidade consiste no fato de a distinção de 2 fonemas só comportar uma única diferença concreta e fixa. Esta diferença intervém no plano do significante, enquanto que no plano do significado só nos é dada uma simples possibilidade de distinção dos significados. Trata-se, portanto, de uma quantidade indeterminada de diferenças concretas.
Por consequência, a classificação dos morfemas, ou seja, das unidades gramaticais mais pequenas e gramaticalmente indivisíveis, tais como raízes ou simples afixos, assim como a classificação de todas as entidades linguísticas revestidas de uma significação própria, simultaneamente positiva e determinada, difere essencialmente da classificação dos fonemas. O sistema das oposições morfológicas e gramaticais em geral baseia-se no plano do significado. Assim são as oposições das significações casuais que sustêm e determinam o sistema da declinação. Em latim, por exemplo, existe uma oposição nítida entre a significação geral do dativo e a do acusativo, e uma oposição exatamente análoga entre a significação geral do nominativo e do ablativo. Por outro lado, a significação do nominativo opõe-se logicamente à do acusativo e, de igual modo, a significação do ablativo à do dativo. Quanto à forma exterior de todas estas desinências casuais, é representada simplesmente por segmentos fônicos distintos, entre os quais não existe qualquer oposição lógica. A ideia do objeto atingido indiretamente pela ação atrai necessariamente a do objeto diretamente atingido. Ou seja, a significação do dativo implica a do acusativo. Mas a forma fônica da desinência ou não implica de maneira nenhuma a forma da desinência A indicação de que a ação atinge o objeto é uma característica comum ao acusativo e ao dativo. Esta indicação encontra um necessário contraponto na ausência de indicação parecida, ausência essa que constitui uma característica comum ao nominativo e ao ablativo. A significação de plural implica a coexistência do singular, mas pela sua forma, a desinência do plural e não impõe a priori a desinência correspondente do singular. Do singular us. Em contrapartida, um par de fonemas não se refere a nenhum conteúdo positivo, e neste caso a oposição só resulta do significante. Citemos, por exemplo, os fonemas franceses, vogais ou consoantes nasais, ou, n, opostas às não nasais, a ou d. Consoantes constritivas, s ou f, opostas às oclusivas, T ou P, e vogais redondas, U ou E. É um U com trema ou um O com trema. Opostas às não redondas, I ou E. I ou E, não redondas. No plano do significante são oposições, A, ST, U, I, etc. A, ST, UI, etc. Mas todas estas várias oposições só têm, no plano do significado, um único contraponto, que permanece o mesmo: o fato de distinguir a significação das palavras. X diferente de A, A. X diferente de Y, S igual a T. X diferente de Y, U igual a I. Por consequência, o que é específico para cada um desses pares de fonemas é unicamente a sua oposição no plano do significante. Estas oposições são as únicas que determinam o lugar dos diferentes fonemas no sistema fonológico dessa língua. A partir daí, a classificação dos fonemas só se pode basear no plano do significante. Ora, a experiência diz-nos que todo o significante que se refere a um significado positivo, fixo e homogêneo, tende para se ligar profundamente a ele, quiçá indissoluvelmente, e se esta relação constante existe, então o significante é particularmente fácil de reconhecer. Numerosas e variadas experiências provaram que os cães são capazes de distinguir
e de identificar os sinais auditivos mais finos. Os biólogos da escola de Ivan Pavlov provaram que se assinalar a chegada da comida a um cão sempre com o mesmo tom, o cão revela-se capaz de reconhecer a significação desse tom e de o distinguir de todos os outros tons, e até mesmo dos tons mais próximos. Se acreditarmos nos investigadores italianos, até os peixes possuem análoga faculdade. Pretende-se que certas espécies de peixes têm uma absoluta precisão na audição e que são capazes de distinguir com uma precisão espantosa os sinais acústicos nas suas diferenças de significação. Bacana aqui. Pretende-se que certas espécies de peixes têm uma absoluta precisão na audição e que são capazes de distinguir com uma precisão espantosa os sinais acústicos nas suas diferenças de significação. A um determinado sinal, os peixes de um aquário reconhecem que vão receber a alimentação. Outro, ligeiramente diferente, anuncia-lhes uma partida. E os outros sinais não lhes prometem nada de bom nem de mal. Depois de um período de aprendizagem, os peixes chegam a adaptar-se a esta língua dos sinais. No primeiro caso, sobem à superfície. No segundo, escondem-se e ficam insensíveis a todos os outros sinais. Reconhecem os sinais de acordo com a sua significação e unicamente graças à sua significação. Graças a uma associação mecânica e constante entre o significado e o significante. Graças a uma associação mecânica e constante entre o significado e o significante. A psicologia experimental ensina-nos que as impressões auditivas mais diversas, mesmo quando poderiam ser dificilmente perceptíveis e desorganizadas, estão perfeitamente ao nosso alcance e que estamos em estado de as distinguir e identificar, sob condição de estarem, para nós também, estreita e imediatamente ligadas a determinadas significações e de funcionarem, por consequência, como simples sinais. Se, pelo contrário, houver impressões auditivas que para nós sejam indecomponíveis, desordenadas e ao mesmo tempo desprovidas de significação imediata, acontece então que esses estímulos acabam por quase não serem reconhecíveis, quase não serem discerníveis, quase não serem suscetíveis de ficar gravados na nossa memória. Ora, como já notamos, os fonemas em si próprios não têm significação própria, e por outro lado, as diferenças auditivas são muitas vezes tão tênues e tão finas que às vezes é difícil apreendê-las, mesmo com aparelhos sensíveis. Os especialistas modernos no campo da acústica interrogam-se com algum embaraço sobre o fato de o ouvido do homem distinguir sem custo sons tão numerosos e tão imperceptivelmente variados como os da língua. Os especialistas modernos no campo da acústica interrogam-se com algum embaraço sobre o fato de o ouvido do homem distinguir sem custo os sons tão numerosos e tão imperceptivelmente variados como os da língua. Tratar-se-á efetivamente de uma faculdade puramente auditiva? Os especialistas modernos no campo da acústica interrogam-se com algum embaraço sobre o fato de o ouvido do homem distinguir sem custo sons tão numerosos e tão imperceptivelmente variados como os da língua. Tratar-se-á efetivamente de uma faculdade puramente auditiva? Não, de maneira nenhuma. Aquilo que nós reconhecemos no discurso não são diferenças entre os sons tal qual, mas sim diferenças na utilização que a língua faz deles, ou seja, diferenças que, sem terem significação própria, são empregues para discernir as entidades de nível superior, morfemas, palavras, umas das outras. As diferenças fônicas mais diminutas, na medida em que desempenham um papel distintivo em determinada língua, são perceptíveis com exatidão por todos os indígenas,
sem qualquer exceção, enquanto que um estrangeiro, ainda que seja um observador qualificado ou mesmo um linguista de profissão, tem muitas vezes sérias dificuldades em dar por elas, visto que essas diferenças não têm função distintiva na sua língua natal. Poder-se-ia citar uma infinidade de exemplos para ilustrar o que acabamos de dizer. Assim, a diferença entre consoantes palatalizadas e não palatalizadas tem um valor distintivo no russo. Em russo, o T palatalizado, T, e o T não palatalizado são fonemas distintos. E o mesmo com o S e o S, o P e o P. O P com uma reticências, não, aspa, uma aspinha só, não duas, mais uma, e o P, e assim por diante. Com 3 anos de idade, uma criança russa apreende perfeitamente esta diferença e faz uso dela. É tão evidente e nítida para os russos como para os franceses a diferença entre duas vogais em que uma seja arredondada e a outra não é arredondada. A diferença, por exemplo, entre um ON e um E. E e um E. É um O com trema aqui. Um O com trema no francês. Mas a diferença entre as consoantes palatalizadas e não palatalizadas, que é tão notória e evidente para um russo, é quase imperceptível, ou mesmo inexistente para um tcheco, um sueco ou um francês, como várias vezes já tive a oportunidade de referir. Pronunciei perante estudantes tchecos ou suecos pares de palavras como krov, sangue, e krov, abrigo. A primeira termina com um F palatalizado e a segunda com um F sem palatalização. Eu digo krov e não se sabe se trata do sangue ou do abrigo. Em russo diz udar e udar. Udar com R palatalizado, imperativo do verbo bater, e udar com R não palatalizado, que quer dizer golpe. Um estrangeiro que não tenha a oposição dos fonemas palatalizados e não palatalizados tem de fazer um grande esforço para apreender esta diferença, coisa que qualquer russo faz sem dificuldade. Seria evidentemente completamente errado concluir daqui que os russos têm um ouvido mais apurado. Trata-se apenas de uma atitude diferente para com os sons, e essa atitude está determinada pelo sistema de fonemas, pelo sistema fonológico da língua em causa. É porque a oposição das consoantes palatalizadas e não palatalizadas pode diferenciar as palavras russas que ela é apreendida pelos sujeitos falantes. Já Saussure fazia notar com razão que o que importa para os fonemas não é de maneira nenhuma a individualidade fônica de cada um deles vista em si própria e existindo por si. O que importa é a sua oposição recíproca no seio de um sistema fonológico. O que importa é a sua oposição recíproca no seio de um sistema fonológico. Todo fonema supõe uma rede de oposições com os outros fonemas do mesmo sistema. A tese saussuriana diz com precisão: os fonemas são, acima de tudo, entidades opositivas, relativas e negativas. Já reconhecemos a essência desta tese capital. Tentemos agora tirar dela consequências. Antes de tudo o mais, lembremos o que a lógica nos diz sobre a natureza de qualquer oposição. Os termos opostos são em número de 2 e estão ligados um ao outro de um modo particular. Na dualidade de uma oposição, se for fornecido um dos termos, o outro, sem ter sido fornecido, é evocado pelo pensamento. À ideia de branco, só a de preto se lhe pode opor. A de belo, a de feio. A de grande, a de pequeno. A de fechado, a de aberto, e assim por diante. Os opostos estão tão intimamente ligados entre si que a apresentação de um chama necessariamente o outro.
Tentemos aplicar estas simples verdades lógicas a um par de fonemas. Analisemos, por exemplo, a relação recíproca de dois fonemas vocálicos, U e A. Não há qualquer dúvida de que cada um destes dois fonemas pode ser pensado sem evocar o outro. Não se pode pensar na ideia de grandeza sem chamar a ideia de pequenez. A ideia de caro opõe-se necessariamente à de barato. Mas a noção de fonema A não permite de maneira nenhuma prever a do fonema U. Não existe ligação necessária entre estas duas ideias. Será de concluir daí que foi por simples engano que a relação entre os fonemas foi designada como oposição, e que na verdade se tratariam neste caso de simples diferenças, simples dualidades contingentes e não de verdadeiras oposições? Será de concluir daí que foi por simples engano que a relação entre os fonemas foi designada como oposição e que na verdade se tratariam neste caso de simples diferenças, simples dualidades contingentes e não de verdadeiras oposições? Antes de responder a esta pergunta, permito-me passar a outra. Dissemos que aquilo que importava nos fonemas eram as diferenças que servem para distinguir as palavras. Esse é o único valor linguístico dos fonemas. Essas diferenças são precisamente o ponto de partida de qualquer estudo dos fonemas. Uma vez que as diferenças têm um valor distintivo, são, como já vimos, mais acessíveis à percepção e à memória do que as diferenças desprovidas de qualquer valor. Mas, por outro lado, as diferenças de fonemas, visto que estão privadas de qualquer significação particular, forçam a percepção e a memória e impõem-lhe duras exigências. Seria de esperar, portanto, que o número destes valores primordiais, destes valores imotivados, fosse relativamente restrito em determinada língua. Para tornar o problema mais claro, tentemos transpô-lo para o campo dos fenômenos visuais. Suponhamos que queríamos aprender uma escrita que nos fosse ainda desconhecida. A escrita copta, por exemplo. Tratar-se-ia de um trabalho extremamente árduo se se tratasse para nós de um puro amontoar de arabescos sem sentido. Seria, por exemplo, terrivelmente difícil reproduzir de memória um texto copta sem fazer ideia nenhuma do valor dos seus componentes. Mas o trabalho seria fácil se cada letra tivesse para nós um valor positivo, constante e preciso. Entre estes dois casos pode existir um intermédio. O valor positivo das letras é-nos desconhecido. Não conhecemos o aspecto fônico dos termos do texto copta, mas indicaram-nos a significação de cada palavra nesse texto. Traduziram-nos o texto palavra a palavra. As letras funcionam, portanto, para nós como puros elementos distintivos, elementos que servem para diferenciar a significação das palavras, mas ao mesmo tempo desprovidos de significação própria. Tratar-se-ia, portanto, de um fenômeno que, de um ponto de vista funcional, corresponderia aos nossos fonemas. A apropriação da escrita, sem dúvida nenhuma, que é mais facilmente realizável nesta prova que no primeiro dos nossos casos imaginários. Caso esse em que as letras não tinham para nós qualquer relação com a significação e aos nossos olhos não passavam, portanto, de simples traços de caneta. No entanto, a aquisição da escrita, no caso intermédio, também apresenta dificuldades muito sérias em comparação com o segundo caso, em que cada letra tinha para nós o seu valor positivo. Recordemos o caso intermédio. A significação das letras coptas era-nos desconhecida. Só conhecíamos a significação de cada palavra escrita no texto copta. Quanto mais a variedade das letras se deixar reduzir a diferenças gráficas simples e ordenadas, tanto mais hipóteses teremos de, com as nossas tentativas, chegar a aprender essa língua na sua forma gráfica. Mas, como regra geral, os sistemas de escrita são razoavelmente complicados e não se deixam reduzir a um número restrito de oposições visuais nítidas. O nosso objetivo quase se não torna possível.
podiam sugerir-se a uma criança surda-muda as significações das palavras escritas, tal como se ensinam às outras crianças as significações das palavras faladas. Mas os especialistas do ensino da língua aos surdos-mudos revelam-nos este fato interessante. A assimilação e a estabilização da leitura e da escrita não são possíveis enquanto o conhecimento da forma fônica da linguagem for deficiente. A assimilação e a estabilidade da leitura e da escrita não são possíveis enquanto o conhecimento da forma fônica da linguagem for deficiente. E, no entanto, a aquisição dos fonemas apresenta um conjunto de problemas que, no fundo, é completamente idêntico. Tentemos analisar um exemplo. O sistema vocálico da língua turca comporta 8 fonemas: O, A, E, U, I, U, I, Y, O. O, A, O com trema, E, U, Y, U com trema e I. Os 8 fonemas em causa formam entre eles, segundo a fórmula matemática das combinações, 28 distinções, portanto 28 relações binárias. Ferdinand de Saussure fez-nos ver que são unicamente as relações que constituem o fonema. Saussure fez-nos ver que são unicamente as relações que constituem o fonema. Ora, se considerássemos, de acordo com esta tradição saussiana, para o turco, as 28 diferenças mencionadas como valores primários e o fonema em si próprio como qualquer coisa de secundário e de derivado, arriscar-nos-íamos a chegar a uma conclusão paradoxal, a saber, que o número de valores primários é muito mais elevado que o dos valores derivados. 28 para 8. Furtamo-nos assim a uma segunda contradição aparente, sendo a primeira, lembro aqui, que a oposição dos fonemas não responde ao princípio lógico das oposições. A oposição dos fonemas não responde ao princípio lógico das oposições. Para pôr de parte de vez as duas contradições, basta simplesmente negar uma afirmação já tradicional que ameaçou induzir em erro qualquer estudo fonológico. Mostraram-nos que as oposições de fonemas, e sobretudo o fonema como tal, são indecomponíveis. Segundo os marcos propostos por Baldwin de Courtenay e por Saussure, o estudo fonológico começou por aceitar a seguinte definição: o fonema é a unidade fonológica que não é susceptível de ser dissociada em unidades fonológicas mais pequenas e mais simples. Ora, esta definição, o fonema é a unidade fonológica que não é susceptível de ser dissociada em unidades fonológicas mais pequenas e mais simples. Ora, esta definição que o nosso projeto de terminologia fonológica estandardizada submeteu há 12 anos à primeira reunião fonológica e que esta reunião internacional aprovou, revelou-se inexata. No sistema fonológico do turco, as vogais O, A, O com trema, E, opõem-se às vogais U, Y, U com trema e I. Aqui eu não sei a pronúncia como é em turco, essa pronúncia aqui. Depois a gente pode pesquisar, ok? Como fonemas abertos a fonemas fechados. As vogais O, U, A, Y opõem-se às vogais O com trema, U com trema, E, I, como fonemas posteriores a fonemas anteriores. E as vogais O com trema, U com trema, opõem-se às vogais A, Y, E I, como fonemas arredondados a fonemas não arredondados. Sendo assim, as pretendidas 28 oposições vocálicas do turco passariam a reduzir-se, de fato, a 3 oposições fundamentais: abertura e fechamento, caráter posterior e anterior, arredondamento e não arredondamento. É por meio destes 3 pares de elementos diferenciais, desta vez sim verdadeiramente indecomponíveis,
que se formam os 8 fonemas vocálicos do turco. Assim, por exemplo, o fonema I do turco é uma entidade complexa que compreende os 3 elementos diferenciais seguintes: caráter fechado, anterior, não arredondado. Se acabamos de definir os elementos diferenciais em termos que dizem respeito ao ato fonatório, é por um lado porque estes termos são mais conhecidos e por outro porque as definições acústicas correspondentes, ainda que sejam mais oportunas para esboçar as características das qualidades em questão, exigiriam algumas explicações preliminares, explicações que nos fariam perder aqui tempo demais. Limitamo-nos, portanto, a sublinhar que cada elemento diferencial apresenta um traço acústico nítido e fácil de localizar, e que ao analisar o ato fonatório precisamente sobre o prisma deste efeito acústico, estamos sempre em condições de localizar na infinidade dos movimentos fonatórios um único fator fundamental que sirva para obter o efeito acústico em questão. Não só as diferenças entre os fonemas vocálicos do turco, mas todas as diferenças de todos os fonemas de qualquer língua em questão se dissociam integralmente em oposições binárias simples e indecomponíveis. E, por consequência, todos os fonemas de qualquer língua em questão, tanto vogais como consoantes, se dissociam em qualidades distintivas indecomponíveis. As contradições aparentes parecem estar desfeitas. As oposições das qualidades diferenciais são verdadeiras oposições binárias, tal como nulas apresenta a lógica, e é característica de cada uma destas oposições que um dos termos implique necessariamente o seu oposto. Assim, a ideia de fechamento não existe senão a de abertura que se lhe possa opor. O caráter anterior e o caráter posterior chamam-se um ao outro, etc. A relação de 2 fonemas é, em contrapartida, complexa e suscetível de comportar várias oposições simples. Assim, em turco, a distinção dos fonemas U e O só comporta uma única oposição, a do fechamento e da abertura. A distinção dos fonemas U e A comporta, além disso, a oposição do arredondamento e do não arredondamento, e a distinção dos fonemas U e E acrescenta uma terceira oposição às precedentes, a do caráter posterior e anterior. O número de diferenças entre os fonemas de uma língua é naturalmente mais elevado que o número de fonemas, enquanto que o número de qualidades distintivas é consideravelmente mais restrito. Lembremos que os elementos diferenciais, ainda que sirvam para distinguir as significações das palavras, são desprovidos de qualquer significação própria, e que é justamente o número irrestrito destas entidades vazias, o seu fraco número, seja em que língua for, que permite a todos os membros da comunidade linguística apreendê-los, guardá-los na memória e fazer uso deles. Os elementos diferenciais, ou por outras palavras, qualidades, propriedades distintivas ou traços distintivos, figuram na língua, unidos em feixes. O fonema é um feixe de elementos diferenciais. Mas os elementos diferenciais têm por si próprios um lugar ao funcionamento da língua. Mas os elementos diferenciais têm por si próprios um lugar no funcionamento da língua, funcionam dentro dela de forma autônoma. Encontramos, por exemplo, em muitas línguas formas diferentes daquilo a que se chama harmonia vocálica. Todas as vogais de uma palavra devem ter nessas línguas uma qualidade distintiva comum. Assim, na maior parte das línguas turcas, as vogais anteriores e posteriores não se podem. Assim, na maior parte das línguas turcas, as vogais anteriores e posteriores não se podem reunir no interior de uma mesma palavra. As vogais são todas anteriores ou todas posteriores. Em turco, o sufixo do plural toma a forma ler, depois de uma raiz com vogal anterior,
mas já toma a forma lar se a vogal da raiz é posterior. Assim, evler, casa, e atilar, cavalos. A oposição do caráter anterior e posterior funciona aqui, portanto, de maneira autônoma. Em certas línguas turcas, existe além disso uma harmonia vocal labial. Nessas línguas, as vogais arredondadas não podem coexistir com as não arredondadas nos limites de uma mesma palavra. Existem finalmente línguas como, por exemplo, as do grupo mancho, que não admitem vogais fechadas e abertas no interior da mesma palavra. Assim, o goldo, no rio Amor, opõe as vogais fechadas U, Y e I, as abertas O, A e E. Assim, ga, comprar, bi, existir e ga, pogo, para comprar, bi, pugo, para existir. Em todos estes casos, um dos elementos diferenciais assume uma função autônoma, abstraindo dos diversos fonemas de que este elemento faz parte. Em russo, o repertório dos fonemas vocálicos admitido depois das consoantes palatalizadas difere daquele que é possível depois das consoantes não palatalizadas. O caráter palatal em si próprio participa, portanto, neste caso, do funcionamento da língua. A análise do sistema fonológico deve necessariamente isolar em primeiro lugar as qualidades distintivas, porque são aquelas que se apresentam como estritamente comparáveis. A qualidade distintiva presente no sistema fonológico de determinada língua é profundamente semelhante à mesma qualidade dentro de um outro sistema. Mas ao compararmos fonemas de diversas línguas sem os dissociar em qualidades distintivas, corremos o risco de identificar entidades que não são idênticas senão aparentemente. Assim, em turco, em russo, no American English, em cherkessi, em albanês, o fonema I tem um conteúdo fonológico diferente. Turco, I igual caráter fechado, anterior, não arredondado. Anglo-americano, I, caráter fechado, anterior, na variante do Standard American English, descrita por Bloomfield, que reduz a diferença entre um dos pares do sistema front-back à oposição entre uma vogal anterior, A, em alms, e uma posterior, A, com acento circunflexo, em odd. E reduz assim a uma só dimensão, denominador comum das duas colunas vocálicas opostas. Russo, o I, caráter fechado não arredondado. Na oposição dos fonemas I e U, a única propriedade constante é o arredondamento, sempre presente no U, mas ausente no I. O caráter mais ou menos anterior ou posterior não depende senão do contexto. Assim, entre duas consoantes palatais, o fonema U aproxima-se das vogais anteriores e tende para ser pronunciado em palavras como L, ul, K, berço, como U, enquanto que o fonema I adquire uma posição posterior depois das consoantes não palatais. Nos casos em que dois sons divergem consideravelmente, como por exemplo o I palatal e o Y velar do russo, os linguistas discutiram sobre a questão de se poder ou não interpretar estes dois sons russos como variantes de um mesmo fonema. Perguntavam-se com algum embaraço qual seria o critério que autorizava a englobar dois ou mais sons nitidamente diferentes sob um único fonema. Tentou-se então, aliás sem resultados, recorrer-se a um critério de tipo psicológico, a consciência do sujeito falante. Mas se encararmos o fonema como um feixe de elementos diferenciais, daí resulta que objetivamente e sem qualquer equívoco, a vogal palatal I e a vogal velar Y representam em russo o mesmo fonema, uma vez que não estão numa relação de oposição distintiva e que, por outro lado, possuem um conjunto de elementos diferenciais que as distingue de todos os outros fonemas da língua em causa.
Vogal fechada, não arredondada. Vogal fechada, não arredondada. Assim, o fonema I distingue bic, touro, das palavras como book, faia, beck, reservatório, baque, reservatório, e boque, costa, tal como distingue lick, face, de look, alçapão, look, alçapão. Jag, lac, deita-te, jogue, lock, deitou-se, Já Baldwin de Courtenay tinha descoberto que o I anterior e o Y posterior representavam em russo o mesmo fonema. Aqui chamou imutabile, o imutabile. Imutabile. O termo é inexato, uma vez que o fonema permanece intacto em todas as suas representações. O fonema não passa de um feixe de elementos diferenciais constantes. O fonema não é nem idêntico ao som, nem exterior ao som, mas estando necessariamente presente no som. Ele inerente e sobrepõe-se a ele. É a invariante nas variações. O fonema vocálico em questão consiste numa combinação de dois elementos diferenciais, fechamento e não arredondamento. Esta combinação está objetivamente presente no tom palatal I do russo e no outro lado a estes dois sons, uma vez que figura em cada um deles. Sobrepõe-se a eles enquanto que valor distintivo. Este valor faz parte do sistema fonológico russo, ou seja, da língua russa. Qualquer elemento constitutivo da língua, e em particular qualquer fonema em qualquer qualidade distintiva, é um valor social. O fonema mencionado pertence ao modelo, pattern, ao conjunto de normas a que se chama língua russa, e este fonema acontece estar presente em todos os actos de fala, em cada I e em cada Y emitidos pelos sujeitos que falam russo. Para que estes sons cumpram a sua função, o conjunto dos dois elementos diferenciais, fechamento e não arredondamento, ou seja, precisamente o fonema em questão, deve estar presente em cada I e em cada Y emitidos por sujeitos falantes do russo. Para tornar o problema ainda mais claro, abandonemos por um momento o campo dos valores linguísticos e tentemos abordar um outro campo de valores. Suponhamos 3 francos, um deles em papel e 2 em moeda, uma delas usada e a outra brilhante. Uma criança separa a brilhante da usada e um numismata classifica segundo o ano da cunhagem. Mas para a comunidade os 3 francos conservam o mesmo valor fiduciário, a não ser que sejam parcialmente desvalorizados. Outro exemplo desta vez tirado da musicologia. Diz-nos que os elementos que obrigam um indígena a encarar 2 execuções de uma melodia africana como 2 repetições da mesma peça podem ser... Preste atenção aqui nessa... Outro exemplo, desta vez tirado da musicologia. Diz-nos que os elementos que obrigam um indígena a encarar 2 execuções de uma melodia africana como 2 repetições da mesma peça podem ser concebidos por um observador europeu como 2 composições diferentes e vice-versa, e que qualquer tentativa da parte desse observador para reproduzir a melodia em causa parece insólita para o indígena. Esta divergência de juízos fundamenta-se nas dissemelhanças entre os 2 sistemas de valores musicais. O que é pertinente e invariável para um dos interlocutores, para o outro não passa de uma variação acidental e fútil.
A descrição de um sistema de valores e a classificação dos seus elementos só podem ser feitas segundo o ponto de vista do sistema em causa, ou seja, segundo o ponto de vista das tarefas que este sistema encerra. No que se refere ao valor do dinheiro, não se podem dividir as moedas em brilhantes e baças, da mesma maneira que não se podem atribuir aos componentes de um sistema musical ou aos fonemas de um sistema fonológico qualidades que são próprias de um sistema completamente diferente. É sob este prisma que examinaremos o consonantismo francês. Consonantismo francês. Ok. Esse texto é bastante truncado, né? Texto de linguística. Mas 6 lições sobre o sonho sentido de Romain Jacobson. A gente continuar, faltam mais 2 lições para o término dessa leitura, ok? Então vamos continuar na próxima.